Como detectar o ataque Evil Twin usando Machine Learning. Hoje nós vamos ver um código bem simples em Python para detectar intrusões. Mais especificamente, vamos fazer um estudo de caso com o ataque Evil Twin em redes Wi-Fi, que é um tipo de ataque de engenharia social combinado com técnica de spoofing, em que o invasor vai criar um ponto de acesso falso, um access point falso, que vai imitar um ponto de acesso verdadeiro. Vai ter o mesmo SSID, ou seja, o mesmo nome lá na redezinha Wi-Fi, que teria aquele ponto de acesso verdadeiro. Como funciona o Evil Twin? Bom, ele basicamente consiste de 4 passos. No primeiro passo vai ter então a criação desse falso ponto de acesso, onde o atacante ele vai usar ferramentas para clonar o SSID, que é o nome da rede, e se possível também até o endereço MAC, que é o BSSID. Do ponto de vista do atacante, então ele vai pegar essas informações do dispositivo legítimo e tentar fazer com que o seu ataque tenha os mesmos dados, as mesmas informações, a mesma origem do que teria um ponto de acesso legítimo, tornando difícil então a detecção. Mas a gente vai ver hoje que não é tão difícil assim se nós usarmos técnicas apropriadas de Machine Learning. Então, pessoal, basicamente esse é o contexto do ataque que nós vamos estudar na aula de hoje. Esse é o ataque Evil Twin, onde o atacante ele pode se passar por um ponto de acesso legítimo, criando aquele gêmeo mal, e a partir daí ele vai fazer tudo o que ele quiser com a comunicação, porque o access point ele acaba intermediando de uma forma ou outra a sua comunicação com a outra ponta, o outro dispositivo, o outro host, que está comunicando com você através da rede. No segundo passo do Evil Twin, ele vai fazer a desautenticação dos clientes. Então o atacante muitas vezes ele vai enviar pacotes de deauthentication para forçar com que os dispositivos conectados à rede original se desconectem dessa rede, tendo que fazer uma nova conexão. Aí vai entrar então o terceiro passo em ação. O terceiro passo é quando acontece então a conexão sem que o usuário perceba a um novo ponto de acesso, que é o malicioso, Então, é por isso que se chama Evil Twin. É o gêmeo malvado, Evil Twin. Então, o usuário vai se conectar a um ponto de acesso falso, E a partir daí, sem perceber, ele vai começar, então, a acreditar que ele está na rede verdadeira, Mas essa rede não é verdadeira. E aí que entra o quarto passo, onde o atacante vai poder interceptar todos os dados, todo o tráfego da vítima, e vai ser controlado então esse tráfego, não só interceptado, mas controlado pelo atacante. Ele pode então capturar credenciais, redirecionar para as páginas falsas, Você acha que vai entrar ali no facebook.com ou no bancodobrasil.com e por mais que você digite a URL correta, vai abrir uma página muitas vezes idêntica, porém falsa, Então é um ataque de phishing, Ele pode também executar ataques tipo man in the middle, que é o ataque do homem no meio, quando você manda uma mensagem, o atacante ele manipula aquela mensagem e entrega para outra ponta, E ele recebe a resposta da outra ponta, quem está se comunicando com você, um servidor, por exemplo, adultera também, se ele quiser, aquela mensagem e manda para você. Então você e a outra ponta vão estar mandando uma mensagem diferente da mensagem que é entregue no outro lado. Então isso percebam que pode ser bem interessante, Você faz um pix de R$10, o atacante põe mais alguns zeros, daqui a pouco vai chegar a 10 mil no alvo, Beleza, pessoal, agora então que vocês já conhecem o tipo de ataque Evil Twin, vamos ver então um dataset chamado AWID, que contém amostras desse ataque, para que nós consigamos estudar ele de maneira mais interessante, Então eu escrevi aqui a AWID dataset no Google, cliquei no primeiro arquivo, primeiro link, e ele me trouxe esse site aqui dessa universidade, onde eu consigo achar aqui as versões, AWID 2 e 3. Vamos usar o 2 mesmo, Que nós temos referências para o artigo dele também, Foi publicado no excelente periódico esse dataset, Lá no Surveys and Tutorials, um dos melhores da I3E, E para baixar, pessoal, vocês precisam ter acesso primeiro, a esse dataset através desse formuláriozinho, No meu caso demorou um dia, Eu preenchi num dia, no dia seguinte já veio um e-mail com os links do Google Drive. Uma vez que a gente extrai, que você faz download e extrai, vocês vão ter uma pasta como essas, Onde vocês vão ter aqui alguns arquivos, Uma série de arquivos, sendo que ele está separando esses arquivos por ataque, Ou seja, esses 4 de cima, eles têm labels, rótulos, com ataques específicos, cada rótulo é um ataque, e esses 4 de baixo, cada um deles é uma classe, A principal diferença, pessoal, é que a classe é algo um pouco mais amplo, Então, o rótulo aqui embaixo, por exemplo, permitiria que o classificador detectasse uma amostra como normal ou como, por exemplo, personificação, Já em cima,
né, nesses outros aqui que nós temos que são de ataque específicos, nós já conseguiríamos dizer qual é o tipo de ataque. Ao invés de personificação, a gente pode falar que aquela personificação é um ataque, por exemplo, Cafilete, Evil Twin, Hirt e assim por diante, tá, pessoal? Nós vamos usar essas versões aqui, que são as versões reduzidas de ataque, tá? Ataque, treino, R, né, reduzida. Então é por isso que tem essa é a principal diferença. Vamos extrair já ela, tá? E tem o F, que é de full, tá? Mas é um pouco maior, então por praticidade a gente vai usar o menor mesmo. Nós precisaríamos do treino e do teste, e na prática é isso que eu vou fazer quando eu for usar depois os dados lá no Kaggle, né, que é a próxima etapa da disciplina não, né, do vídeo, mas aqui a gente vai pelo menos então fazer uma demonstração visual, né, de como reduzir, como extrair somente o ataque Evil Twin desse arquivo aqui, né, que se chama 1, que na verdade até vou renomear, né, esse arquivo número 1 não fica legal, parece que é um parâmetro, então eu vou chamar de dataset só para não ficar confuso, tá, pessoal? Mas a ideia aqui é mostrar então como é que eu extraio só o que eu quero, né? Que é a amostra de Evil Twin dentro desse dataset, tá? Olha só, se eu der no WC-L, eu consigo ver que tem mais de 1.700.000 amostras, tá? Então, quase 2 milhões de amostras dentro dessa versão que é a versão reduzida. Imagina a outra que não é, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando com a reduzida aqui mesmo, ok? Mas a gente vai reduzir um pouquinho mais, porque a gente quer pegar só Evil Twin aqui, tá? Vou dar um grep "-i", que é de incluir o Evil Twin, tá? Então, digito a classe de ataque. E se eu rodar esse comando aqui, por exemplo, nós conseguimos ver as amostras que tem nesse dataset, né? De Evil Twin. Por que ele não deu certo? Porque faltou eu colocar aqui o parâmetro, tá? O parâmetro é o nome do arquivo. Agora sim, né? Do arquivo dataset eu estou imprimindo todos os Evil Twins, tá? Isso que eu estou selecionando aqui, pessoal, é uma linha, ok? Então, essas são as linhas, como ele é muito grande, né? Tem 155 features por linha, não fica só numa linha aqui, tá? Então, aqui divide em 3 no terminal, mas isso tudo é uma amostra, tá? Então, isso aqui é uma amostra de Evil Twin, certo, pessoal? Então, olha só, para nós criarmos nosso conjunto de dados, né, que nós possamos classificar, nós precisamos tanto de normal quanto de Evil Twin, tá? Então, olha só, se eu for filtrar, as amostras que nós temos de Evil Twin aqui dentro são apenas 2.633, né? Percebam que são bem pouquinhas amostras, enquanto que se eu for filtrar depois o normal, vocês vão ver que tem bem mais. Eu já vou jogar essas amostras de Evil Twin para um arquivo específico, tá? Tá vendo? Ficou apenas 1.4 MB. E agora, pessoal, nós vamos ver então quantas amostras esse dataset tem para o normal, tá? Então é só trocar aqui, né? Em vez de Evil Twin eu vou escrever normal, né? Vou apagar também a saída para ficar aqui com o mesmo nome, normal. Então eu vou jogar para um arquivo separado, só para vocês verem que tamanho vai ficar também, tá? Lá tá meu CSV, normal.csv. O que deu de errado aqui? Ainda não deu nada errado não, ele apenas estava gerando e demorou um pouquinho. Agora sim, nós temos nosso arquivo normal, né? Então vejam só, nós temos uma quantidade, mais uma vez faltou aqui o parâmetro, dataset. Nossa quantidade total que nós temos aqui é de 1.600.000 amostras normais. Então essa quantidade de amostra que nós temos, ela é bem desbalanceada em relação ao Evil Twin, né? Então vamos fazer aqui uma estratégia para balancear nosso dataset. Então, o que a gente vai fazer? Né? Vamos usar esse número que nós já temos, de 2.633 amostras para o nosso arquivo de Evil Twin. Vamos reduzir as normais, né? Para ficar do mesmo tamanho. Lembrando que tem diferentes estratégias para fazer isso, né? Tem técnicas lá no Python, por exemplo, para fazer oversampling, que é para você aumentar a quantidade de ataques. Ou você pode fazer undersampling, que é diminuir a quantidade normal, tá? Mas a gente vai fazer uma coisa um pouco mais simples aqui, simplesmente para a gente poder rodar nossos experimentos, que é reduzir o nosso dataset normal, né, para o mesmo tamanho do nosso ataque, nosso dataset de ataques, tá? Então, vejam só, esse aqui é o comando para ver os normais. Eu posso jogar essa saída aqui diretamente, né, para um arquivo ou normal reduzido, ou se eu quiser eu já posso até fazer, né, o que é mais inteligente, que é jogar ele para meu arquivo de Evil Twin. Então, nesse momento, né, se eu for contar quantas linhas o meu arquivo eviltwin.csv possui, vocês vão ver que ele tem o dobro de linhas que tinha antes. Ou seja, metade agora dessas 5.266 amostras são normais e a outra metade é do ataque Evil Twin. Com isso, pessoal, temos um dataset prontinho para nós utilizarmos agora na próxima etapa. Já podemos classificar esse dataset e tudo certinho, ok? Então aqui, pessoal, nós conseguimos agora, através da ferramenta Kaggle, né, que é uma biblioteca de datasets e também permite criação de notebooks,
vir aqui e criar um novo notebook. Então, né, eu vou adicionar por blocos aqui para ficar mais fácil, tá? Por padrão, ele já vem com alguns códigos, tá? E a gente pode adicionar aqui, então, na direita, por exemplo, um input. Eu posso escolher um dataset que existe na área de input, ou então fazer o upload, né? Clicando em upload, tá? Como nós já temos um arquivo pronto aqui, pessoal, nós vamos selecionar, então, aquele arquivo que nós acabamos de preparar, né? E vou selecionar aqui, então, o UTwin, que foi o que nós criamos agora, dar um open, né? E com isso, vamos fazer então o upload desse arquivo para que nós consigamos usar aqui, tá? Eu poderia deixar público ele para vocês usarem, só que o problema é que esse dataset é privado, né? Vocês viram que a gente teve que pedir autorização e tudo mais, então eu vou deixar como privado, tá? Para não termos problemas. E aí, né, para os meus alunos da disciplina, eu posso compartilhar o dataset, esse pedacinho pequeno, né? Com esse compromisso de que ninguém vai fazer nada errado com isso. Então, pessoal, olha aqui, estou fazendo o upload, tá? Vocês têm aqui então o sucesso. E agora, né, temos aqui então o nosso código, tá, pessoal? Nós rodarmos esse código inicial aqui, ele vai listar para a gente, inclusive, quais são os datasets, qual que é o diretório, o caminho desse dataset que já está com o upload realizado, tá? Então nós conseguimos navegar entre aí o diretório para a gente saber onde que está esse arquivo, tá? Qual que é o caminho desse arquivo para que nós consigamos utilizar esse arquivo, certo? Nós podemos agora também pegar o nosso código, ó, aqui embaixo ele acabou de gerar, então, né, tá vendo aqui embaixo, Kaggle, input, tá? É como se nós tivéssemos um arquivo no nosso disco, tá? Só que a diferença é que ele tá no disco do Kaggle. Então, eu vou começar já a colocar aqui o código que a gente realmente precisa, aqui os imports, tá? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre cada uma dessas bibliotecas, mas basicamente tem algumas bibliotecas aí em cima de classificação, né, como XGBoost e etc, né, chefe para explicabilidade. E aqui embaixo, no segundo bloco, pessoal, que eu já estou editando enquanto eu falo, eu estou colocando aqui então o caminho, aquele que nós acabamos de ver, tá? Então essa parte aqui, esse bloco 1, é para a gente fazer a leitura do dataset, basicamente isso, né? E também para fazer a definição de tipos agora, nessa segunda parte do código que eu estou colando. Eu vou tirar algumas das colunas que eu já sei que são muito boas, porque eu já usei esse dataset, tá? Que podem eventualmente indicar alguns vieses, tá? Então já vou remover eles aqui, depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre o impacto dessas colunas diferentes. Vou adicionar algumas tratativas que eu sei que precisa também, tá, pessoal? Então, dependendo do dataset, a principal coisa que vai mudar é o pré-processamento. Então, nesse primeiro bloco, eu já estou deixando o pré-processamento, que eu sei que funciona, né, para nós não termos erros, para esse caso desse dataset específico, tá? Eu falei em não termos erros e, curiosamente, né, estamos com a versão do Python diferente da que eu tinha aqui no meu ambiente, então já apareceu um erro aqui, tá? Se eu só tirar isso que ele está reclamando que está errado, né, ele vai me apontar um outro erro, tá? Então, não adianta só tirar. Mas aqui ele já me sugere, tá? Se eu colocar no ChatGPT, por exemplo, ele já me sugere como eu consigo resolver isso. Então aqui está uma versão já nova que a gente pode colocar, tá vendo? Dessa API para fazer essa chamada, que é basicamente trocar esse ignore que nós tínhamos ali, tá? Por essa outra palavra-chave aqui, né, que o parâmetro tem agora, tá? Então, assim, eu deixei esse erro por gosto, não cortei da gravação, para vocês verem que se eu copiar aquele output que apareceu ali e jogar no ChatGPT, ele consegue me resolver, me dar muitas dicas, tá? Então, assim, hoje em dia tá fácil programar, né? E aqui também, pessoal, dá para vocês verem que os dados eles já aparecem aqui embaixo, tá? Então a gente já consegue ver as colunas e tudo mais, dá para filtrar outros aqui se for o caso, tá? Então o ambiente do Kaggle também permite que nós tenhamos essa visualização aqui simplificada dos dados, certo? Ok, tendo os dados então prontos para nós trabalharmos, vamos adicionar então um novo bloco e aqui nós vamos então já começar a fazer a separação, por exemplo, né, de x e y, né? O que é x e o que é y? Basicamente y é a nossa coluna onde vão ter aqui a nossa classe, tá? Por quê? Porque o classificador ele precisa de ser treinado com aquelas classes, mas não precisa delas para testar, né? Nem deve ter. Depois disso, a gente vai também fazer algumas tratativas, né? Vamos fazer, então, tratativas aqui nesse bloco para identificar valores numéricos e categóricos, né? Vamos excluir aqueles valores nulos e vamos aplicar aqui o label encoder, então, para fazer a codificação de dados de acordo com o que esse dataset permite, né? O que ele exige, na verdade. Nós temos alguns dados que são numéricos, outros categóricos, tá? E nós precisamos, então, aqui ter um padrão. Então tá aqui nossa dimensão final, tá? Nós temos um dataset depois do encoding de 6.478 linhas, com 150 colunas, tá? Então 5 delas foram excluídas nesse momento. E a partir disso já podemos ir para a etapa de treino e teste, tá? Eu vou deixar uma parcela de teste aqui grande, tá? De 80%, ou posso também deixar o 20%, que é o padrão, tá? Então eu usei antes o 80%, agora eu vou usar o 20% para vocês só terem uma ideia de como isso impacta, tá? E aqui entra a parte de treinamento de fato, tá? Então depois que eu já dividi meus dados,
eu já crio aqui então o meu classificador, XGBoost, e crio o modelo dele nesse momento. Essa é a etapa 6, etapa de treinamento então, ok? Vou criar aqui mais um bloco, que é para a gente fazer então o teste, né, que é o que vem logo depois do treinamento. Então, olha só, eu vou ter aqui minha primeira linha para fazer a predição, vou calcular já minhas métricas, tá, através das bibliotecas, e já vou até imprimir a matriz de confusão. Olha como é rápido, né? Eu tô falando para vocês, eu tô clicando nos bloquinhos. Como é um dataset curto, né, ele demora muito pouco tempo. Percebam que ficou perfeito as métricas, né? Accuracy 100%, recall, precision, score, tudo 100%. Por quê? Porque nós temos um dataset que é fácil, né? E aí, a partir daí, a gente pode fazer aqui nosso uso de Shy, para nós vermos então quais features que estão impactando. Então isso aqui pode revelar, por exemplo, né, que por mais que antes eu já tenha escolhido algumas features para tentar tirar um pouco daquele viés, né, ainda parece que há algum viés aqui, tá, pessoal? Então ainda tem 100%, ainda está muito fácil, tá? Vamos fazer uma validação cruzada para ver se resolve? Olha só, até resolveu muito pouquinho, né? Não dá para dizer que resolveu, mas teve um impacto, né? Que um dos casos não ficou 100%, né? Ficou 99%, uma das folds, né? Uma das dobras que eu usei, tá? Vamos voltar então aqui para o início, né? Para a parte da etapa 5, na verdade, não é bem início, mas é a etapa mais anterior, antes de treinar, para nós definirmos um conjunto de teste de 90%, deixando só 10% para treinar. Vamos ver se isso aqui vai impactar alguma coisa, tá? Nos nossos resultados finais, tá? Como eu troquei o tamanho, o conjunto de teste de treino, eu vou precisar treinar de novo e eu vou ter que avaliar de novo, tá? Então eu vou clicar aqui, ele já vai gerar aqui uma matriz de confusão nova. Vejam que aqui ele teve já alguns erros, foi muito pouco, né? 8 e 4 erros. Vamos tentar fazer então com um conjunto maior ainda, 96% para teste e apenas 4% para treino. O que vocês acham que vai acontecer? Será que vai impactar muito? Né? Vamos verificar. Então, estou treinando de novo, valio de novo. Olha só, impactou um pouquinho mais, tá? Então, mas ainda nem tanto. Quer dizer, tá muito alta ainda as métricas, né? Se eu for mesmo fazendo cross-validation, né? Ainda as métricas estão muito altas, porque, claro, o cross-validation não é impactado por aquela divisão, tá? Mas aquela divisão de mais dados para treinar do que para testar impacta, mas ainda assim não resolve. Então, outra coisa que a gente pode começar a tentar fazer é remover outras features, né? Para ver se daqui a pouco não tem features que estão viciando, tá? Então, essas linhas de código que eu estou copiando e colando agora são linhas que permitem que eu remova outras colunas, tá? Outras features do dataset. Então, eu posso copiar aqui só para não me perder, né? Porque eu não vou decorar esse nome enorme até lá em cima. Eu vou escrever aqui, tá? Esse nome dessa feature, né? WLAN, MGT, Fixed Capabilities, Preamble, e vou trocar isso aqui lá para cima, né? Para essa parte de remover features. E vamos ver como ficam agora os comportamentos, né? Como se comporta meu modelo sem essa feature que aparentemente, né? Segundo o Shep, era uma muito importante. Então eu vou treinar de novo, vou testar de novo, né? Deixa eu fazer. Como mexer nas features, eu vou ter que mexer também desde a parte do label encoder novamente. Fazer tudo isso de novo. E agora sim, né? Vamos treinar de novo. Aqui parte de treinamento. E agora vamos para avaliação, né? Computar as métricas. Ó, ainda ficou aí com uma assertividade muito grande, né? Mesmo sem aquela feature, né? Inclusive zerou a quantidade que tinha de amostras sendo confundidas, né? Com o normal, daquelas que eram Evil Twin, tá? Então vamos fazer a mesma coisa agora para mais uma feature, né? Nós vimos agora através do Shep que mesmo sem aquela feature ainda ficou muito bom, mas que tem outras features que estão sendo muito decisivas, tá? Então vamos fazer um experimento aqui, um testezinho, um jogo rápido, removendo mais uma dessas features para nós vermos como que vai ficar os nossos resultados, tá? Então eu vou repetir mais uma vez aqui todas as etapas, tá? Etapa por etapa, só para ficar bem claro para vocês que nós temos que seguir todas as etapas toda vez que nós mudamos alguma coisa nos dados de entrada, né? Ou algum parâmetro, removemos features, algo do tipo, né? E vamos tirar novamente a matriz de confusão. Ó, ficou ainda melhor o ataque. Então, olha que doido. Tiramos uma feature, né? E a precisão ainda aumentou, né? Estamos errando menos ainda, tá? Crossfold está aqui, né? E aqui está, então, a descoberta, né? O porquê disso. Tem outra feature muito boa, Radio Tap, né? Etc. Essa outra feature, né? É mais uma feature que está dominando, tá? Sendo muito importante para o nosso modelo, né? E com isso ela está provavelmente criando algum tipo de tendência ou viés, né? Então, realmente, a gente está vendo que está fácil ainda detectar esse ataque, né? Mesmo com essas features sendo removidas. Vamos tentar remover essa aqui mais uma vez? Pessoal, tem um botãozinho que é Run All, tá? Que ele executa tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Eu fazendo por etapas antes, só para vocês verem que essas etapas elas precisam ser sequenciais, tá?
Então ele está executando de forma sequencial igual, tá? De forma mais automatizada aqui. Achei mais uma feature que é importante. E eu posso ficar fazendo isso iterativamente, infinitamente, né, pessoal? Toda vez que eu acho uma nova feature, eu posso ficar testando, ficar brincando, né? Claro que na prática a gente não vai fazer isso, nós vamos usar algoritmos depois para seleção de features e tudo mais. E olha só, melhorou ainda mais, né? Temos apenas 8 erros agora, né? Então o nosso erro está cada vez menor, né? A F-score está muito grande, mas tem mais uma feature muito importante, que é o FC Type, né? Então, assim, pessoal, como eu falei, nós podemos ficar iterativamente fazendo isso, tá? Se nós fizermos, peraí que eu acabei falando e me esqueci, wlan.fc.type, então a gente pode fazer isso aqui para explorar, né? É mais uma brincadeira que a gente está fazendo para tentar entender então um pouquinho como é que se comporta cada uma dessas features, tá? Olha só, errou um pouquinho mais agora, mas ainda tem uma que é muito boa, tá? Então parece que é um processo infinito, tem muita feature que está revelando o comportamento do atacante. Percebam, né, pessoal, que esse ataque nós temos um novo ponto de acesso em funcionamento. Então, realmente, muitas informações vão ser bem diferentes do ponto de acesso normal para o ponto de acesso atacante. Então, tá fácil a detecção mesmo. Bom, gente, então, para resumir, né, tudo isso, vocês podem verificar que é bem tranquilo fazer tanto a parte de classificação, já gerar direto no próprio script de vocês em Python ali, né, a matriz de confusão, introduzir explicabilidade com o SHAP, é tudo muito tranquilo, né? Agora, o que seria o próximo passo daqui para frente, né? Para a gente entender um pouquinho mais por que esse ataque aconteceu dessa forma, por que é tão bem assim essa detecção. Nós poderíamos abrir o site, né, aquele do AWID, e ler de fato o que significa aquelas variáveis, né? Aquele wlansec, wlansec, dá para já ter uma ideia de que é o número de sequência, né, da rede LAN, né, sem fio, wireless, WLAN, né? E assim por diante, tá? Então, tem algumas ali que dá para entender pelo nome, mas se vocês quiserem de verdade explicar e realmente entender aquilo, né, explicar esses resultados de vocês, precisa dessa informação do domínio, tá? Muitas vezes alguém que já trabalha com Wi-Fi já consegue deduzir aquela informação e, opa, esse é o nome do campo lá usado para associação do access point. Então já dá aquele insight, né? Mas muitas vezes não é o caso, tá? Então aí fica como tarefa para quem quiser investigar um pouquinho mais, tanto nesse trabalho quanto no trabalho que vocês vão fazer na disciplina, procurar, ler a fonte, ler o dataset, tentar entender de onde saiu aquela informação, o que é aquela coluna WLANSEC, o que é aquela coluna MTG, não sei o que lá, né? Por que aquela coluna é importante, tá? Então isso aí para o trabalho de vocês, quando vocês forem aplicar isso aqui na prática, é bem importante, beleza?